Então bora para mais um dia, as melhores operações do dia de hoje. Esse aqui foram os meus estudos para mercados. Consegui cravar algumas máximas e mínimas do nosso índice. Vou mostrar para vocês também alguns trades do mercado internacional. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no índice é entrar no grupo do Profit, onde eu marco todos os dias os estudos para o mercado e encaminho para cá. Então basta clicar 2 vezes que vocês já importam o arquivo diretamente para o Profit de vocês. E aqui a gente tem as regiões de compra e de venda. Primeiro, o racional da compra que eu marquei aqui. Eu peguei a Fibo desse topo com esse fundo. Pegamos aqui a retração Fibonacci e esperamos retrair até os 50%. Nesse 50%, a gente marca a região compradora indo até o 61,8%. Aqui o mercado ele abriu rompendo o topo, então a Fibo que estava aqui precisa ir para cá. A região se manteve a mesma, apenas andou um pouquinho. E essa região de venda, o racional foi marcar toda essa movimentação de baixo, do fundo até o topo. E aqui você percebe que nós temos a região de 61,8%, que foi a região que o mercado fechou ontem, e que a liquidez, onde está as ordens de compra e de venda, estão aqui em cima. Como vocês já sabem, e eu já expliquei para vocês, liquidez a gente encontra nas extremidades. Então eu marquei o ponto de venda a partir do topo. O mercado abriu nessa região, respeitou o ponto de venda, foi até o ponto de compra, e desse ponto de compra, como já pegou a liquidez desse topo, agora a liquidez vai para o novo topo. Então a região de venda vem para cá. O gatilho que nós tivemos foi aqui, exatamente aqui, com stop nessa máxima, e aqui ele dá mais um trade para a gente. Ele se manteve nessa região de compra e pelo período da manhã ele ficou nesse range lateralizado, e agora à tarde ele veio parar nessa Fibo de 50% dessa movimentação de alta, onde ontem ele já tinha segurado nessa região e agora ele volta para essa região novamente. Então, racional sempre é operar nas extremidades do mercado, quando ele está caro ou barato, usando os pontos de liquidez. Aqui nesse meio a gente não fica brigando. Por quê? Porque nós temos um retorno menor. Então, aqui ele até segurou na Fibo de 61,8%. Depois ele segura novamente aqui na Fibo de 50% dessa movimentação de alta. Mas os melhores riscos retornos estão nas extremidades. Onde eu bati a minha meta foi aqui no GBP USD. Marquei a Fibo dessa movimentação de alta. Claro que aqui ele não pegou tanto essa liquidez aqui, né? Ele mais pegou essa liquidez desses fundos. Mas é que eu já estava com um viés muito de compra por essa força que o mercado teve aqui. Estava realmente bem forte. E aí ele segurou nessa região aqui de liquidez. E eu também estava olhando o Euro USD. Então deixa eu aqui mostrar para vocês. Nesse momento, o Euro USD que tem mais liquidez e acaba movimentando mais, ele jogando o euro para cima e o dólar para baixo, porque é euro contra USD, euro contra dólar, o euro para cima, dólar para baixo. Aqui, se o GBP está para cima, o USD também ia se desvalorizar. Então, focado mais aqui no euro USD, eu fiz essa compra. Aqui a gente consegue ver nitidamente essa força compradora, e aí eu vou dar a dica que eu dei nos stories no dia de hoje. Aqui nós marcamos uma Fibo do topo ao fundo. Tudo que acontece do lado esquerdo, ou seja, a movimentação principal, se aqui a gente consegue ver mais força e velocidade, para ter mais força nessa região de compra, a gente tem que ter um segundo movimento mais lento. Então, o primeiro tem que ser rápido e forte, o segundo tem que ser devagar e lento. Se a força compradora aqui está forte e tem pouca força vendedora, quando chegar no ponto de compra, logo essa compra vai estar mais forte. Se essa força vendedora for muito forte, aqui vai ter uma briga muito maior. Então aqui até que ele começou a retrair bem rápido, mas logo depois já perdeu força, e nessa captura de liquidez, tanto dessa movimentação de baixo, então aqui nós temos a movimentação de baixo, liquidez aqui. E aqui nós temos movimentação de alta e liquidez aqui. O mercado pegou essas duas liquidez e ativou o meu pivô de alta. Então eu fiz essa compra aqui e, esperando essa movimentação de alta no euro e desvalorização do dólar, eu também fiz a compra aqui. Então foi aqui que eu bati a minha meta. Você pode ver que depois que ele ativou o pivô, rompeu a linha de tendência, ele rompeu o topo, depois ele retraiu. Olha que perfeito que é usar as retrações Fibonacci. Dessa movimentação de alta, ele parou exatamente no 61,8%. Agora olha aqui, temos topo, 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 topo e topo. Uma região bem disputada e bem importante,
que ele faz esse pullback. Então daqui ele ativa mais um pivô de alta, a gente pode deixar até mais uma entrada aqui e o mercado rompe topo novamente. E até então ele engatou uma tendência de alta e só agora que ele está começando a retrair. Então no euro USD, dos 50% dessa movimentação de alta, ele parou no 61,8%. Então dessa baixa ele parou no 61, dessa alta ele também parou no 61. Olha como cravou exatamente. E depois desse 61 ele engatou essa tendência de alta e aqui à tarde ele quebrou essa estrutura de alta que o mercado estava fazendo. Então aqui a gente consegue ver aqui o exato momento dessa falha de estrutura. Falhou a estrutura, ativou o topo duplo, retraiu até o 61 e iniciou uma parte do processo corretivo. Por enquanto foi isso. Esses foram os melhores ativos. Nasdaq segurou no início do mercado, aqui às 8h35. Às 8h32 eu mandei para os meus alunos essa região de compra. Pode ver a FIBO marcada do fundo ao topo, região compradora a partir do ponto de liquidez, que foi exatamente onde ele segurou, não chegou a andar muito e depois já continuou essa queda, parou no 61, mas não foi suficiente para segurar o preço. Quer se tornar especialista em Fibonacci e receber esses estudos diariamente e de forma vitalícia? Basta clicar no terceiro link da bio, que aqui você vai ter todas as informações e comprando nesse mês de novembro você também vai receber o meu curso completo de investimentos que custa R$ 747. Então não perca a oportunidade de ter um relatório como esse. Então é isso aí, valeu, falou e até mais.